Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos na casa do Pai nessa noite. Não há lugar melhor para a gente estar do que na casa do Pai, né? Você também que está aí nos acompanhando através do canal do YouTube, receba aí o nosso abraço. Seja muito bem-vindo, que você possa cultuar o Senhor conosco aqui nessa noite, amém? Vamos orar aqui pelo pregador da noite, pastor Eduardo, pastor Edu. Levante as suas mãos aqui na direção dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, Pai. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha usar, Pai, a vida do teu filho nessa noite, Senhor, com poder e com autoridade, Pai, vinda do alto, Pai, da tua presença, diretamente do teu trono, Pai, como rios de águas vivas, Senhor, nesse lugar. Vem dissipar tudo aquilo que não é teu, vem nos lavar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Pai, é o alimento que nós precisamos, Senhor, que de forma alguma a gente venha ser roubado aqui nesse momento. Então tira, Senhor, toda a distração, toda a sonolência, todo o desânimo, todo o cansaço do dia sobre as nossas vidas, Pai. Que a gente possa nesse momento, Senhor, se deleitar no banquete que o Senhor preparou para nós. Abençoa, Senhor, a vida do Edu. Pai, ele é o canal nessa noite aqui que o Senhor escolheu para trazer essa mensagem, Pai. Que o Senhor venha revesti-lo, Pai, mais e mais do teu poder. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. E por falar em Pentecostes, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Como é que nós podemos, como cristãos, transformar o mundo? Sem brigas, um de cada vez. Com as nossas atitudes. Mais alguém? Só Maria Ângela? Palavra de Deus. Mais alguém? Ser imitador de Jesus também. Tudo isso que nós ouvimos aqui, sim, também serve para transformar o mundo. Mas eu quero dizer para vocês aqui o que nós não vamos transformar o mundo pela nossa crítica e pela nossa conformidade. Se nós continuarmos criticando ou se nós nos conformarmos com aquele mundo, certamente nós não vamos transformar este mundo. Mas nós vamos transformar este mundo, sabe como, irmãos? Pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito Santo de Deus. Se nós estamos falando de uma vigília de Pentecostes, no dia 17 de maio, que é daqui a um mês e alguns dias, nós temos que estar com o nosso coração cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar com o nosso coração inflamados para que aquilo que o Senhor está movendo, aquilo que o Senhor está falando, ele venha se manifestar aqui nesta noite do dia 17. Não apenas no dia 17, mas a partir de hoje, a partir de amanhã nas nossas vidas, para que nós possamos estar cada dia mais cheios do Senhor. E quando nós nos deparamos com as Escrituras, nós vamos perceber que a igreja primitiva, lá no livro de Atos, ela não tinha aquilo que nós consideramos essencial nos dias de hoje. O que é essencial nos dias de hoje? Propriedades, dinheiro, influência política, o que mais? Status sociais. Mas todas aquelas pessoas, elas não tinham nada daquilo. Mas por conta do coração inflamado pelo Espírito Santo do Senhor, elas ganharam multidões para Jesus. Elas foram implantadas inúmeras igrejas em todo o Império Romano, porque as pessoas elas estavam cheias do Espírito Santo, inflamadas pelo poder que há no nome de Jesus. Isso se deu pelo poder do Espírito Santo que capacitava as pessoas para o ministério. E os primeiros cristãos, eles eram inflamados pelo Espírito Santo. É esse mesmo poder do Espírito Santo que está à minha e à sua disposição no dia de hoje.
Alguém aqui ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador? Todos nós já declaramos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo começou a habitar dentro de mim e de você. Então, nós temos esse combustão dentro de nós. Nós precisamos acendê-lo. Nós precisamos, como se fosse uma dinamite, acender essa chama do Espírito Santo dentro de nós e começar a testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida. Mas, para que nós possamos entender melhor sobre Pentecostes, algumas pessoas falam que em Pentecostes receberam línguas de fogo e de fato, mas há muita falta de entendimento relacionado ao livro de Atos capítulo 2. E é isso que eu quero exemplificar e explicar para vocês aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 2. Abram a Bíblia de vocês. Atos 2, nós vamos ler dos versos 1 ao 13. O título da minha Bíblia aqui está dizendo: A Vinda do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo veio por conta da ascensão de Jesus Cristo. Isso é relatado lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e também em João. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, com certeza aqui os incrédulos, outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Até aqui, para nós meditarmos. Primeiro ponto que nós precisamos entender: Pentecostes. O que é Pentecostes? O significado dessa palavra é quinquagésimo. E Pentecostes se refere a uma das festas realizadas depois da festa das primícias. Isso está escrito lá em Levítico capítulo 13. Se vocês pegarem todo o livro de Levítico capítulo 13, lá está escrito essas festas. E Levítico 13 vai falar sobre as festas da celebração de Israel, que é um retrato do ministério de Jesus Cristo. A Páscoa, ela vai retratar da morte de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Isso está lá em João capítulo 1, 29, e em 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7. Essa festa da primícia representa a ressurreição dos mortos. E 50 dias depois da festa das primícias, acontecia sempre a festa de Pentecostes. O que é essa festa de Pentecostes? É a formação da igreja primitiva. Em Pentecostes, os judeus comemoravam e entregavam a lei. E nós, cristãos, comemoramos o Espírito Santo que foi entregue à igreja.
O Espírito Santo ele veio e o povo daquela época, como nós acabamos de ler, ouviu um som como de um vento impetuoso. Não era um vento, era um som como de um vento impetuoso, e eles viram línguas como de fogo. E aí então o Espírito Santo batizou aqueles cristãos e encheu eles com o Espírito Santo. E então eles passaram a falar línguas. Queridos, aqui está o X da questão. Não confunda essas línguas que nós acabamos de ler. Essas línguas, preste atenção, quantas pessoas, quantas nações estavam reunidas naquele dia. E cada uma daquelas nações ouviram no seu dialeto. Não é a mesma língua que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, aonde nós oramos em língua estranha para a edificação do nosso espírito. É totalmente diferente daquilo que está escrito aqui em Atos capítulo 2. E muitas pessoas elas confundem o mesmo batismo com língua de fogo com aquele batismo de 1 Coríntios, e não é a verdade. Essa língua quer dizer dialeto. Cada uma das pessoas que estavam orando em língua, elas estavam entendendo. Ou seja, havia uma tradução literal naquele momento, por conta do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava operando antes de Pentecostes. Isso nós possamos ver, isso nós vemos quando lemos lá na criação em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Lá o Espírito Santo já estava operando. Vemos isso também lá no livro de Juízes capítulo 6, em 1 Samuel. E é claro, óbvio, na vida de Jesus Cristo. O importante aqui nós temos que destacar, o importante aqui que nós temos que separar duas coisas. As pessoas elas não seriam mais as mesmas depois de Pentecostes. Primeiro, o Espírito Santo passaria a habitar nas pessoas e não vir sobre elas. Antes da ascensão de Jesus, o Espírito Santo vinha sobre elas. Mas segundo, a presença do Espírito Santo seria permanente e não apenas temporária. É por isso que hoje nós temos o Espírito Santo disponível para mim e para você. Porque não vem mais sobre nós, nós temos ele dentro de nós. O Espírito Santo poderia ter vindo antes? Poderia ter vindo quando ele quisesse. Mas tem um processo, irmãos. Tem um processo que foi estabelecido por Deus. Percebam que Jesus disse lá no capítulo 1, verso 6. Voltem lá. No mesmo livro de Atos. Capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar Israel? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade. Olha só o 8, queridos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Percebam que tem um processo. No reino de Deus é estabelecido um processo. E esse processo estava sendo cumprido por Jesus. Foi por isso que o livro de Pentecoste, aliás, foi por isso que Pentecoste aconteceu na ascensão de Jesus Cristo. Lá no livro, lá nos evangelhos, ele sempre falava: quando eu subir, quando eu for com o Pai, o Espírito Santo, que é o Consolador, vai descer sobre vocês. A vinda do Espírito Santo, ela aqui nesse texto do capítulo 2 de Atos, ela foi acompanhada por 3 sinais. O som como de um vento forte, línguas de fogo e os cristãos louvando a Deus em várias línguas. Esses são os 3 sinais que aconteceu em Pentecostes. Tanto no grego como no hebraico, a palavra usada pelo Espírito Santo significa vento. O povo não sentiu o vento, mas ouviu o som como se fosse de um vento impetuoso. Olha só o que está escrito lá em Lucas. Voltem lá um pouquinho mais. Lá na última parte de Lucas, capítulo 24.
a partir dos 50, vai falar sobre a ascensão de Jesus. Lucas 24, 50. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoavam, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Veja só o que está escrito lá no verso 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha só a declaração de Lucas. O que aconteceu em Pentecostes. As línguas de fogo, elas simbolizavam o testemunho poderoso da igreja ao povo. A combinação de vento e fogo gera grandes labaredas, irmãos. Haja vista quando a gente vê alguma mata pegando fogo, é porque tem vento. E o fogo se alastra. E aí se torna grande labareda de fogo. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Para que nós possamos ser labaredas de fogo. Aonde nós formos, as pessoas elas podem nos identificar, possam saber que ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas olha só o que também em Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer sobre a língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Percebam que a nossa língua ela pode ser usada para o bem, mas também para o mal. É por isso que nós temos que tomar cuidado, é por isso que nós temos que discernir, é por isso que nós temos que de fato aprender de fato sobre o que é essa língua, o que essas pessoas falam aqui em Pentecostes. Ato capítulo 1, verso 5, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós falarmos sobre batismo. Batismo no original é baptizo. Tem dois significados, um literal e o outro figurativo. Literalmente a palavra batismo significa submergir, mas o seu sentido figurativo é se identificar com. O batismo do Espírito é o ato de Deus pelo qual Ele identificou os cristãos como cabeça da igreja, que Cristo formou como corpo de Cristo nesta terra. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, depois vocês acompanhem lá, os versos 12 ao 14. O batismo com água não leva o pecador a Cristo Jesus, irmãos. Muitas vezes nós falamos que entra um crente seco e sai um pecador, aliás, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Pastor Caio já compartilhou aqui algumas vezes exatamente sobre isso. O que nos leva de fato a Cristo Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim, habita em vocês. O batismo com água é apenas um testemunho público da identificação da pessoa com Jesus Cristo. Enquanto o batismo com Espírito é a experiência pessoal e particular que nos identifica com a pessoa de Cristo. Percebam que tem dois significados. Aliás, batismo na água e batismos com o Espírito Santo são coisas totalmente diferentes uma das outras. E é importante observar que os termos históricos, o batismo com o Espírito Santo ocorreu em dois estágios. O primeiro,
Os cristãos judeus foram batizados em Pentecostes e os cristãos gentios eles foram batizados na casa de Cornélio, que está lá em Atos 10, capítulo 10, versos 44 e 48. Houve 2 estágios do batismo do Espírito Santo. E lá no verso 4 que nós lemos de Atos 2, ao encher a pessoa, o Espírito dá o poder para quê, irmãos? Para testemunhar os grandes feitos do Senhor e acima de tudo servir. Não é apenas para nós ficarmos com o Espírito Santo dentro do nosso coração, é para nós testemunharmos. E em Pentecostes os cristãos ficaram cheios do Espírito e experimentaram o batismo do Espírito. Depois disso, eles foram cheios do Espírito Santo em várias ocasiões. Em Atos 4:8 vai falar que eles estavam cheios, Atos 4:31, Atos 9:17, Atos 13:9. Olha só quantas passagens eles experimentaram a plenitude do Espírito Santo, porque estar cheio é estar pleno. Nós precisamos estar pleno do Espírito Santo. Ele está disponível para mim e para você. Como é que nós estamos alimentando o nosso espírito? Só tem uma forma de alimentar o nosso espírito, com a palavra do Senhor. Talvez você pergunte, que diferença faz usar uma palavra ou outra? O importante não é ter a experiência do Espírito Santo? Eu volto com outra pergunta para você. Que diferença faz um médico prescrever uma receita para você com um arsênico ou uma aspirina? Não é tanto faz? São coisas totalmente diferentes uma das outras. Se você está com dor de cabeça, é óbvio que vai ser uma aspirina e não um arsênico. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. A regeneração não deve ser confundida com a justificação de Jesus Cristo, nem a propiciação com a adoção. Cada uma dessas palavras é importante dentro do plano de Deus para a salvação e deve ser definida com precisão e usada com cuidado por mim e por você. É por isso que nós temos que entender, compreender, mergulhar nas Escrituras para que possamos aprender sobre. Não é algo que muitas vezes está sendo ensinado aí fora, falado sobre isso. O batismo do Espírito significa que eu pertenço ao corpo de Cristo. E estar cheio do Espírito significa que o meu corpo pertence a Ele. Vejam que são duas coisas diferentes. O batismo é definitivo e a plenitude se renova, se repete. Quando nós cremos em Deus, buscamos a face dEle, lemos a palavra, jejuamos. Está disponível para mim e para você. O batismo envolve os demais cristãos, porque nós somos um só corpo, um só Espírito. É o mesmo que está escrito lá em Efésios capítulo 4, de versos 1 a 6. A plenitude, por sua vez, ela é pessoal e individual. Cada um de nós temos disponível para nos encher, para buscar o Senhor. Trata-se de duas experiências distintas, que elas não devem ser confundidas. É importante observar no texto que os cristãos eles estavam louvando a Deus e não pregando o Evangelho, irmãos. Que foram usadas línguas conhecidas e não línguas estranhas, porque todas aquelas pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo naquele lugar, o que estavam pregando, o que eles estavam louvando, o que eles estavam cantando, todos estavam entendendo a língua que estava sendo cantada. Lucas cita aqui vários lugares diferentes e afirma claramente que cada cristão ouviu Pedro e os outros falarem da obra maravilhosa de Deus.
A palavra língua utilizada aqui no verso 6, 7 e 8, no original grego, como eu disse no início, é dialectos, que se refere à linguagem daquela pessoa, da região, do país, enfim. Nós não podemos confundir essa tradução em falar em línguas, como eu disse e repito lá em 1 Coríntios capítulo 14. E aí talvez você pergunte, mas e lá em Torre de Babel? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pentecoste foi uma inversão do julgamento na Torre de Babel, quando Deus confundiu a língua dos homens. Está lá em Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Depois vocês abram lá e vejam o que aconteceu lá em Torre de Babel. O julgamento de Deus em Babel dispersou o povo, mas em Pentecostes uniu os cristãos no Espírito Santo. Em Babel as pessoas não conseguiam se entender, era uma bagunça de línguas, mas em Pentecostes todos ouviram, compreenderam o que estava sendo pregado, o que estava sendo falado naquele lugar. A Torre de Babel ela foi criada por homens, mas Pentecostes foi criada para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Foi um acontecimento único na história da igreja, irmãos. O Pentecostes só acontece agora quando nós estivermos na plenitude, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A construção da Torre de Babel foi um ato de rebelião daquele povo, mas Pentecostes foi um ministério da submissão e humildade. Vejam a diferença, totalmente diferente. Mas tem pessoas que ainda têm dúvida com relação a isso. O outro motivo para falar de línguas, o dialetos, o dom de línguas, foi tornar o evangelho mais conhecido em todo o mundo. Imagine, irmãos, lá em Atos 2, quantas nações não tinham? E eles estavam ouvindo a palavra sendo ministrada. Tinha um objetivo para eles ouvirem, para eles entenderem sobre a pregação do evangelho. Não era só para eles reterem aquilo que eles estavam ouvindo, é para que eles pudessem anunciar nos quatro cantos este evangelho, aquilo que eles estavam ouvindo. A ênfase aqui do livro de Atos é sobre a evangelização mundial, irmãos. Como está escrito lá em Atos capítulo 1, 8, que nós lemos, até os confins da terra. Até os confins da terra. Nós não podemos parar de anunciar o evangelho. Nós não podemos parar de estar cheios do Espírito Santo. Esse desafio que foi proposto a nós, após o nosso encontro com Deus, de ter esta vigília de Pentecostes, como nós acabamos de ler aqui, que Pentecostes é 50 dias após a festa da Páscoa. E Pentecostes nesse ano vai cair no dia 19 de maio, mas a nossa vigília vai ser no dia 17 de maio. Até lá, irmãos, dá tempo de nós estarmos cada vez mais cheios, para que nós possamos ter experiências novas com o Senhor. Eu falo e repito, irmãos, o Espírito Santo, às vezes é um tanto quanto engraçado. Nós não entendemos, mas nós obedecemos aquilo que está sendo falado, está sendo ministrado aos nossos corações. Domingo aconteceu exatamente isso. Todas as palavras ministradas nos 3 cultos, sem combinação alguma. As 3 foram continuação uma da outra. Será que o Espírito Santo está querendo falar com a igreja? Será que o Espírito Santo está querendo ensinar a igreja alguma coisa? Nós temos clamado, nós temos buscado experiências sobrenaturais. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós de fato estivermos na plenitude do Espírito Santo, um missionário chamado Henry Martin disse um dia: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões,
E quanto mais nos aproximamos dele, mais intensamente missionário devemos nos tornar. Muitas vezes achamos que missionários, como está lá em Atos 1:8, só eles devem anunciar o evangelho. Não, eles foram chamados para isso. Uns foram chamados para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, outros missionários e assim sucessivamente. De fato, é verdade, tem uns que têm um chamado mesmo para isso. Mas nós fomos chamados para testemunhar os grandes feitos do Senhor. E testemunhar é anunciar o evangelho, irmãos. É ser um pequeno missionário. Não é só aquele missionário que está no campo falando do evangelho. Nós também somos missionários. Atos capítulo 1, verso 8 é o versículo chave do livro de Atos, que explica que o poder da igreja vem do Espírito Santo e não do homem. Não de homens. O Espírito Santo vem do poder de Deus. Como está escrito lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós desejamos, nós queremos, mas vai ser na hora que o Senhor quiser, quando quiser. A minha parte, a sua parte é nos preparar para isso. É estar pleno, é estar cheios do Espírito Santo. À medida que os cristãos eles recebiam novas oportunidades, eles também enfrentavam diferentes obstáculos. Mas o povo de Deus ele foi enchido repetidamente pelo Espírito Santo, irmãos. Com certeza, minha esposa abriu o culto falando sobre dificuldades. Muitas vezes estamos cansados. Mas não é tempo de você parar, é tempo de você se encher, é tempo de você buscar, é tempo de você mergulhar, é tempo de você depender, é tempo de você se encher do Espírito Santo através da palavra do Senhor. É tempo de você começar a discernir o tempo e as estações da sua vida. É tempo de você discernir o tempo e as estações da sua vida. Pessoas comuns, foram capazes de fazer coisas extraordinárias através do Espírito Santo. O Espírito Santo operava em suas vidas. O ministério do Espírito Santo não é um luxo, mas sim uma necessidade da igreja, uma necessidade minha e sua. É uma necessidade básica do crente, irmãos, é o Espírito Santo. E eu já quero concluir. Dema, por gentileza. Testemunha, irmãos, também é uma palavra-chave no livro de Atos, que aparece inúmeras vezes. Quando você estiver lendo o livro de Atos, percebam lá e anote, ou circulem, ou grifem lá com uma cor diferente. Quantas vezes aparece essa palavra testemunhar no livro de Atos? Uma testemunha é alguém que relata o que viu e o que ouviu. É exatamente o que Lucas viu e ouviu. Como está escrito lá em Atos capítulo 4, verso 19. Avancem lá um pouquinho. 4, 19 e 20, vai dizer assim. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é testemunhar. Testemunhar é você falar daquilo que você ouviu e daquilo que você viu.
Você viu o Senhor trabalhar na sua vida. E você ouviu aquilo que Ele fez na sua vida. Como eu disse, já ouvimos inúmeras vezes que nós precisamos ganhar alma para Jesus. E sempre remetemos aquelas pessoas que foram chamadas para isso. Mas nós fomos chamados para sermos testemunhas e falar do Salvador para os perdidos. Provérbios capítulo 14, verso 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Uma coisa curiosa, irmãos. Lá em Atos capítulo 1, verso 8. Muitas vezes nós queremos já sair pelo mundo afora querendo pregar o Evangelho. Quando fala de pregar o Evangelho e testemunhar, muitas vezes a gente se lembra em países distantes do Brasil. Mas olha só o que diz no verso 8, irmãos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Percebam algo aqui importante para mim e para você, irmãos. Nós já queremos sair para os confins da terra, mas primeiro nós temos que pregar em Jerusalém. Aonde é a nossa Jerusalém? A nossa casa. Depois nós temos que sair para pregar aonde? Em Judéia e Samaria. Onde que é a nossa Judéia? Onde que é a nossa Samaria? Os meus e os seus vizinhos. E os confins da terra, irmãos, é depois que você conquistar a sua casa, conquistar a sua parentela, aí sim você está pronto para ir até os confins da terra. Mas antes, fale de Jesus, testemunhe de Jesus dentro da sua própria casa. Ensine os seus filhos, testemunhe para os seus filhos. Faça com que eles vejam você orando, lendo a Bíblia, jejuando, ensine para eles. Não importa onde nós vivemos como cristãos, nós devemos começar a testemunhar em casa e depois por todo o mundo. E para finalizar, eu quero deixar uma frase de Oswald Smith, que disse assim um dia: a luz cujo resplendor chega mais longe, brilhando com mais intensidade no nosso próprio lar. Vou ler de novo. A luz cujo resplendor chega mais longe, brilhando com mais intensidade dentro do nosso próprio lar. Muitas vezes ouvimos, mas fulano de tal é uma bênção. Nós ouvimos, mas a esposa desse fulano, você não sabe como ele é lá em casa. Nossa, fulano de tal é uma bênção na faculdade. Aí a mãe fala, vem aqui em casa saber como é que é esse fulano. Primeiro, irmãos, Jerusalém. Depois Samaria, Judéia e Samaria. Depois os confins da terra. Sabe, queridos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: grandes coisas vão acontecer. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Pentecostes aconteceu uma única vez, para aquelas pessoas testemunhar os grandes feitos de Jesus. E hoje nós estamos aqui testemunhando. Através deste povo, através desta igreja que nasceu, nós estamos aqui hoje. Foi por causa dele que nós estamos aqui. É óbvio, foi por causa de Jesus Cristo. Através dessas pessoas. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé para nós orarmos.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais estar mais parecido contigo, Pai. Que a cada dia nós possamos ser confrontados pela sua palavra. Que a cada dia, Pai, nós possamos, ó Pai, estar no nosso lugar, Pai, que é de dependência do Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Pai, nós queremos a cada dia experimentar a plenitude do Espírito Santo. Nós queremos experimentar, ó Pai, o poder extraordinário, Pai, que o Senhor tem disponível para cada um de nós. Toma nas tuas mãos as famílias aqui representadas. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, cada, Senhor, membro desta igreja, cada visitante, Senhor, cada pessoa que nos assiste, Senhor, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos despir do nosso eu, nos despir do nosso egoísmo, Senhor, para que o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nós possamos enchê-lo, Pai, da sua palavra, enchê-lo do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, muitas vezes quando nós não fazemos aquilo que o Senhor pede, não obedecemos o Senhor. Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Queremos, ó Pai, testemunhar os grandes feitos do Senhor. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, ser de fato verdadeiros cristãos, ó Pai, que representa, Senhor, verdadeiramente o Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que nós somos fracos, falhos e pecadores. Reconhecemos, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. Reconhecemos, Pai. Venha nos limpar, venha nos purificar, venha nos transformar, ó Pai, nesta noite, Pai. Que a partir desta noite nós possamos, ó Pai, sermos pessoas diferentes. Toma nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada família aqui, Senhor. Que nós possamos experimentar, ó Pai, cada dia mais a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós nos derramamos no teu altar, Pai. Levantamos as nossas mãos para te adorar, Pai.
Nós te louvamos, ó Pai, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais te adorar, te exaltar, pela beleza da tua santidade, Pai. Nós nos prostramos aos teus pés nesta noite. Clamamos por socorro, Pai. Porque a sua palavra nos diz e nos garante que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas aflitas, Pai. Clamamos a Ti, venha socorrer essas pessoas, Pai. Venha nos socorrer, Pai. Venha socorrer o Teu povo, Pai. Visita cada uma dessas pessoas, visita cada uma das famílias, Pai, representadas aqui e aquelas que nos assistem. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares. Não permita, Senhor, que nada de mal nos aconteça. Livra do homem mau, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe e vão na paz, em nome de Jesus.